Pronto. Acho que o sinal foi esse. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Vamos iniciar mais um vídeo, mais uma videoaula, dando sequência à parte referente a funções da química inorgânica. Hoje nós vamos falar sobre a segunda função, já que a primeira função foi comentada na aula anterior, que é a função dos ácidos. Né? E hoje nós vamos falar sobre as bases, também conhecidas como hidróxidos, né? Devido à sua principal nomenclatura utilizada. Bem, meu nome é Kleber e vamos ter início. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre o que são bases ou hidróxidos, principalmente baseando-se no conceito de Arrhenius, ou Arrhenius, né? O químico sueco que foi um dos principais descobridores, e um dos principais cientistas a criar um conceito sobre essas funções inorgânicas. Ok? Antes de tudo, a gente tem que entender o que é uma base ou hidróxido. Segundo Arrhenius, Svante Augusto Arrhenius, são substâncias, são compostos que sofrem dissociação iônica, ou seja, se separam na presença de água, liberando como único ânion o hidróxido ou oxidrila ou hidroxila. Esses três termos são amplamente utilizados. E o que vem a ser o ânion hidróxido, ou oxidrila ou hidroxila? É o ânion OH-. Então, se uma substância entra em contato com a água, dissociando-se, liberando OH-, ele é dito como uma base. Hoje existem conceitos mais modernos, mas esse é um conceito amplamente utilizado, e vai nos ajudar muito no entendimento da compreensão do que são as bases. Beleza? Ali embaixo na água a gente tem um exemplo, Quando ocorre a dissociação é liberado um cátion, quase sempre um cátion metálico, mas temos exceções, mais a oxidrila, hidroxila ou hidróxido, que é o OH-, certo? Bem, vamos falar sobre algumas características gerais. Normalmente, assim como os ácidos têm sabor ácido, azedo, característico, de algumas substâncias ditas ácidas têm essa característica, as bases têm um sabor mais adstringente, aquela sensação de que aperta, como algo verde e tal. A gente não vai recomendar que você prove todas as bases, até porque algumas são corrosivas. Mas um exemplo, em reação a um dos indicadores, a fenolftaleína, ela fica rosa. Mas a gente já viu, alguns alunos já devem ter feito e tal, tem um experimento famoso, que é o experimento do extrato do repolho roxo, em que quando você coloca uma substância básica, ou que tem um pH mais alto, a coloração muda do roxo levemente para uma coloração azulada, esverdeada ou quase amarelada. Entendeu? Esses são os tons. Aqui embaixo a gente tem um GIF, animação, em que o primeiro copo, provavelmente que já está verde, ele é um copo onde está uma substância provavelmente básica. A gente chama de básica ou alcalina as substâncias que têm característica de base ou de hidróxido. Neutralizam ácidos formando sal e água. Quando a gente mistura um ácido e uma base, dependendo do tipo, a gente neutraliza um ao outro e tem como resultado a formação de água, uma molécula mais de água e um sal específico. Elas podem ser corrosivas dependendo de quão alto é o seu pH, um exemplo disso é a soda cáustica, e possui um H na fórmula, que a gente chama de hidroxila, oxidrila ou hidróxido. O pH característico das bases é acima de 7. Então é o chamado pH alto. Assim como os ácidos têm pH menor do que 7, as bases têm pH acima de 7. O 7 é dito pH neutro. pH é potencial de hidrogênio iônico. Ok? É o significado acima. Mas vamos lá. Bem, então, segundo Arrhenius, toda substância que é uma solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando como ânion apenas o íon OH-. É uma base ou hidróxido. Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos.
Deixa eu parar de rodar aqui. Pronto. Então a gente tem aqui NaOH, né? OH característico no final da fórmula. É uma das características da fórmula molecular das bases. Em contato com a água, ele se separa, liberando OH-. Esse OH aqui ganhou um elétron, ele ganhou de quem? Do sódio. Então, por isso Na+, OH-. Aqui, né, foi necessário apenas um ânion OH, mas podem ser necessários mais, como é o caso aqui, ó. CaOH2. Significa que eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios aqui dentro. Quando eu separo, eu formo 2 moléculas de OH, todas duas ganhando um elétron. Se eles ganharam cada um 2, significa que o cálcio perdeu 2. No caso do ferro, do mesmo jeito, né? O FeOH3 em contato com a água separa o Fe e aí são formados quantos OHs? Olha aqui, ó, tem 3. Então forma-se 3 OHs. Cada OH ganhou um elétron, significa que o ferro perdeu 3. Aqui, assim como o PbOH4, né, o hidróxido de chumbo. Em presença de água, né, formaram-se 4 OHs, ó, o 4 aqui, ó. E cada OH ganhou um elétron, então o chumbo perdeu no total 4. Cada um elétron para um OH. Então é simples, o número aqui ajuda no processo de dissociação. Sempre o OH vai ficar aqui, negativo. O número que vem aqui normalmente é o número aqui, né, desse coeficientezinho aqui ao lado do parêntese. E pronto, não é difícil. É uma dissociação relativamente muito mais fácil, inclusive, que a dos ácidos, do que o processo de ionização dos ácidos. Ok? Vamos lá. Existem várias formas de classificação, né? Por exemplo, quanto ao número de hidroxilas, oxidrilas ou hidróxidos, né, que a gente vai dissociar. Se só dissocia um OH menos, é uma monobase. Por exemplo, NaOH, KOH, NH4OH, todos eles dissociam apenas um OH. Como é que eu sei? Olha aqui, gente, só tem um OH, não tem nem parêntese. Isso facilita muito. Então, essas bases aqui são monobases, né? São bases em que durante o processo de dissociação apenas um OH foi formado. Nas de base já está falando de 2, né? A gente tem, né, bases que na hora de dissociar separam 2 OHs. O 2 aqui já ajuda na observação, né? Então eu tenho um CaOH2, ZnOH2. Né? A tribase vai ser 3, é o caso do FeOH3, AlOH3, né? Associaram aqui 3 OHs, 3 oxidrilas, 3 hidroxilas, 3 hidróxidos, né? Depende da nomenclatura que você queira utilizar. E tetrabase vem de 4, associam 4. Como é o caso aqui do hidróxido de chumbo, PbOH4, do estanho, SnOH4, né? Ambos foram necessários 4 OHs. Então, bem simples, não tem muita complicação. Quanto à força, gente, é um troço complicado, porque alguns associam a força diretamente à família, outros associam a força diretamente à solubilidade. Eu vou explicar das duas formas, né? Acho relativamente prático. Então, vamos lá. Quanto à força, nós temos bases fortes e bases fracas. A força ela está diretamente ligada à solubilidade, né? Quanto maior a solubilidade, maior a força. Então, as bases fortes são muito solúveis e as fracas pouco solúveis ou até mesmo insolúveis, né? Normalmente a gente diz que as bases fortes estão, né, ligadas são, no caso aí vão ser formado por bases, bases formadas com metais da família 1A ou 2A, ou grupo 1 e grupo 2, né? Como é o caso do grupo 1 ou família 1A, metais alcalinos, e grupo 2 ou 2A, família 2A, que é metais alcalinos terrosos. Aí a gente tem monobases de bases, né, dentro desses aí. Mas são todas as monobases, todas as de base? Gente, não. Cuidado. Aí ele deu exemplo em NaOH, KOH e LOH, formado por metal alcalino, CaOH2, BaOH2, MgOH2, formado por metais alcalinos terrosos. Né? E aí a gente tem, por exemplo, AgOH, é uma monobase, mas não está dentro da família 1A. NH4OH é uma monobase, mas é formado por um cátion aí, que é o cátion amônio, né?
que é esse NH4. E os outros aí nós temos tribase, a leucine também é uma dibase, mas não é da família 2A. Então observem muito essa questão da família, ok? A gente associa a família e também a questão da solubilidade, beleza? Então normalmente bases fortes, né, conseguem dissociar, conseguem ser altamente solúveis em água. Dissocia basicamente 100%. A gente tem aí normalmente metais, bases formadas por metais da família 1A e 2A, ou grupo 1 e grupo 2. E todo o restante, né? A gente diz que não consegue dissociar totalmente. Então... Ai, desculpa. Tá tarde aqui. Então, normalmente são consideradas como bases fracas. Beleza? Se houver um cálculo, né, quanto maior o percentual, maior a chance da base ser forte. Certo? Vamos lá. Quanto à solubilidade, aí é onde a gente entra novamente naquele ponto da solubilidade. Existem as bases que são solúveis, pouco solúveis e que não são solúveis, são insolúveis. Né? As bases solúveis, né, normalmente são consideradas como bases fortes, né? São bases que vão se ligar, né, principalmente aos metais alcalinos. O NH4, gente, olha só, ele é uma base solúvel, mas ele não é classificado como uma base forte. Deixa eu ver isso. Ele é considerado como uma base fraca. No caso, é uma exceção aí, viu? Apesar de ser solúvel, é considerado como uma base fraca. Pouco solúveis, né? Os alcalinos terrosos. Alguns desses aqui, uns classificam eles, apesar disso, como bases fortes. Apesar de não serem totalmente solúveis. E todo o restante é fraco. Entendeu? Na classificação aqui de solubilidade. Por isso que é complicado você observar tanto a parte de família quanto a parte de solubilidade. Beleza? Bem, aí uma questãozinha aqui para a gente exercitar a nossa forma de pensar, né? O que a gente acabou de ver. O assunto ele é relativamente curto. Então, a base LiOH, né, o hidróxido de lítio, pode ser classificado como o quê? É uma monobase, a gente consegue ver lá, então a gente já exclui a C e a D. Né? Lítio, Li, está na família 1A, então é forte. Se é forte, quase sempre a gente pode afirmar que ela é solúvel, porque ela é da família 1A. Então, monobase forte solúvel. Letra E. O LiOH tem um oxidrila, logo é uma monobase. Vamos pegar aqui. O cátion é um metal alcalino, logo ela é forte e solúvel. Né? Letra E. A base mais forte entre as citadas abaixo. AgOH, né? Hidróxido de prata. NH4OH, hidróxido de amônio. FeOH3, hidróxido de ferro 3, ou eu gosto de usar o 3 ali, hidróxido de ferro 3. KOH, hidróxido de potássio. OH2, ZnOH2, hidróxido de zinco. Bem, mais forte com certeza vai ser da família 1A ou 2A. Ali a gente identifica logo um da família 1A, que é o KOH. Né? A base mais forte ali é a que está ligada ao metal alcalino, né? O KOH. Fica dele. Vamos lá. Gente, a nomenclatura funciona assim. Algumas bases são formadas por um mesmo elemento pode formar mais de uma base. Isso por quê? Porque possui valência diferente, NOx diferente. Né? Já outros formam apenas uma única. Quando você tem um cátion que forma uma única base, né, a gente pode pegar o nome hidróxido e colocar o nome do cátion, que quase sempre é o nome do elemento químico. Então fica fácil. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. LiOH, hidróxido de lítio. NH4OH, hidróxido de amônio. CaOH2, hidróxido de cálcio. BaOH2, hidróxido de bário. Ah, professor, por que hidróxido de amônio? Porque esse NH4 aqui, quando ele se separa, ele fica NH4+. Entendeu? Esse NH4+, o nome desse cátion é amônio. Ele é diferente dos outros que normalmente é um metal,
porque ele é como se fosse um compostozinho, né? Então ele é um cátion um pouco diferente. Mas o nome dele é amônio, só para questão de verificação. Quando formam bases diferentes, normalmente a gente usa oso para o menor NOx e ico para o maior NOx. Então, vão aparecer duas bases, olha só, duas bases formadas pelo mesmo elemento, mas com valências diferentes. Então, aqui eu tenho Fe mais 2, aqui eu tenho Fe mais 3. Aqui eu tenho Pb mais 2, Pb mais 4. Ambos são hidróxido de ferro, ambos são hidróxido de ferro, né? Mas por terem essa diferença, a gente calcula o NOx, né? O menor termina com oso e o maior com ico. Então, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Ah, professor, como é que é o caso do chumbo? É chumboso? Não, a gente usa o nome em latim que é plumbo. Então fica hidróxido plumboso e o outro hidróxido plúmbico. Mas ainda assim tem uma outra forma da gente nomear, que em vez da gente colocar o oso e o ico, a gente pode botar o número da valência para diferenciar. Por exemplo, a base constituída por cátions com valências diferentes, podemos substituir as terminações oso e ico pelas suas valências com o algarismo romano. Por exemplo, mesmo caso lá, a gente chama tudo de hidróxido de ferro, porém, aqui tem valência 2, fica hidróxido de ferro 2. Aqui tem valência 3, hidróxido de ferro 3. Lá, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. São as duas valências lá. Vamos lá. Uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica. Ó, professor, a soda cáustica possui fórmula e nome respectivamente igual a qual? Bem, gente, a soda cáustica ela é o nome usual, o nome comum, né, de uma base relativamente muito conhecida e muito utilizada no nosso cotidiano, né? O nome já dá uma ajudazinha ali, né? Soda, sódio. Então, é o NaOH, né, hidróxido de sódio. A soda cáustica, por exemplo, é utilizada para a produção de sabão, né? O sabão, gente, normalmente ele tende a ser alcalino, ele é base, né? Justamente porque durante a produção usa-se, né, uma base forte, que é o NaOH. Antigamente, só uma curiosidadezinha, algumas pessoas na zona rural, não sei se até índios, não sei bem, eles utilizavam faziam sabão sem utilizar soda cáustica, utilizando a água filtrada a partir de cinzas de madeiras específicas e tal, queimava-se e coava essa cinza. Aí uma vez um aluno me perguntou, aí eu dei uma pesquisada e descobri que a água que é extraída ali, passa pelas cinzas, aquela água, possui uma outra base, que é o KOH, que é hidróxido de potássio. Aí recebe o nome comum de potassa cáustica. Potassa sódica também, tem vários nomes. Então, acaba sendo uma outra base. Você não usa a soda cáustica, mas usa uma outra base para substituir para a produção do sabão. Então, aqui a gente tem, né, a soda cáustica, cujo o nome comercial, né, ou soda cáustica, que é o nome comum do hidróxido de sódio, NaOH, que é uma base forte, né, e é amplamente utilizado para a produção de sabão. Vamos lá, letra D. Bem, sobre o hidróxido plumboso, pode-se afirmar que eu tenho 5 afirmativas ali, só uma é verdadeira. É uma base forte? Não, gente. O hidróxido plumboso é o PbOH2. A gente viu agora, bem anterior aqui, ó. PbOH2. Olha lá, PbOH2. Plumboso, hidróxido plumboso. Então, é uma base forte? Não, não é uma base forte. Né? É um metal de transição, não forma uma base forte. Opa, vamos lá. B, não reage com ácido clorídrico. Gente, normalmente os ácidos reagem, ou as bases reagem com ácidos, né? Então, eu não posso chegar a afirmar, ele não vai reagir por quê? Por qual motivo? Então, aparentemente, o B, a A é falsa, B é falsa também. C, tem uma solubilidade grande em água. Não, gente, não pertence à família 1A nem 2A, então não vai ter grande solubilidade.
né? Ele é um metal de transição, então tem pouca solubilidade ou nenhuma. A valência do chumbo nessa base é mais 2? É mais 2. A gente viu lá, né? O PbOH2, então a valência do chumbo é mais 2. É uma tetrabase? Não. Se fosse o hidróxido plúmbico, seria sim uma tetrabase. E seria sim insolúvel em água. Seria a letra E. Mas nesse caso é o plumboso, onde a valência é mais 2. Então não é uma tetrabase, é uma dibase. Então é a letra D. Vamos lá? Olha lá a fórmula dele, PbOH2, hidróxido plumboso, né? É uma base fraca, pouco solúvel em água. Por ser base, vai reagir com ácidos, é uma característica. E tem carga mais 2. Logo, né, é uma dibase, possui 2 hidroxilas, oxidrilas. Logo é a letra D. Beleza? E por hoje a aula terminou. O assunto é bem curtinho, é mesmo só. Tá difícil aqui para poder puxar. Muito difícil aqui. Pronto, foi pro meio. Então a gente tem a Jujuba ali, um cientista maluco ali. Gente, tchau, tchau, né? E até a próxima.